Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast canal de rumenologia. Assunto de hoje, glicose ruminal. Será que é possível medir a glicose no rumen de um boi, de uma vaca, de uma búfala? Será que é possível fazer isso? Bom, a gente já comentou em outros episódios, que o ruminante ele é um animal neoglicogênico, ou seja, ele obtém glicose a partir de substratos não carboidratos ou não glicídicos. A gente já comentou em outros momentos que o principal precursor da glicose no animal ruminante é o ácido propiônico ou propionato produzido lá dentro do ambiente ruminal. Tá? E a segunda fonte para a produção de glicose no ruminante são os aminoácidos glicogênicos. Tá certo? Bom, então o que acontece usualmente dentro do rumen, Todos os carboidratos que chegam, e no YouTube eu estou mostrando aqui um slide muito legal, Todos os carboidratos que chegam para ser degradados, para serem degradados, lá dentro do rumen, do lado esquerdo a gente está vendo os carboidratos fibrosos, celulose, hemicelulose, e do lado direito aí a gente está vendo os carboidratos não fibrosos, frutosanas, amido, todos esses carboidratos no final, todos convergem em glicose, tá certo? Qual que é a diferença de um ou outro? Carboidratos fibrosos demoram mais para serem degradados, ou seja, é diferente o processo de degradação e de fermentação, é bom deixar claro isso, tá? Degradação é quebrar, fazer quebra de partículas maiores em menores. Então, por exemplo, os carboidratos eles vão de polissacarídeos até monossacarídeos, tá certo? Então, ou seja, ocorre um processo de degradação, primeiro de polissacarídeos a monossacarídeos, ou seja, de celulose, hemicelulose, frutosanas, amido, a glicose, e então daí começa o processo fermentativo dentro do rumen a partir da glicose. Qual que é a diferença de um e de outro? Obviamente que carboidratos fibrosos demoram mais para serem degradados, ou seja, os micro-organismos do rumen demoram mais tempo, tem um lag time, como a gente já conversou aqui em outros episódios, maior, ou seja, demora mais para colonizar aquele substrato e, obviamente, que demora mais para transformar uma celulose e uma hemicelulose em glicose. O que acontece o oposto quando o carboidrato é não fibroso, quando a gente coloca ração, quando coloca muito amido na dieta, substitui a forragem por milho, por sorgo, por ingredientes como soja, trigo, que os carboidratos não fibrosos, eles têm uma degradação mais rápida, ou seja, eles viram glicose mais rápido, tá ok? Esse é um ponto importante, porque a partir da hora que tem glicose no meio ruminal, praticamente todos os micro-organismos do rumen utilizam glicose, ou seja, a competição por glicose no meio ruminal é muito grande. Tanto o micro-organismo mais lento quanto o mais rápido, a maioria deles utiliza glicose, ou seja, se a gente decidir então, medir glicose no meio ruminal, pegar uma amostra do fluido ruminal lá e medir glicose, é bem provável que a gente não ache nada ou ache muito pouco. Por quê? Porque glicose no meio ruminal é luxo, gente? Glicose serve de combustível para quase todos os micro-organismos. Quase todos os micro-organismos usam glicose, tá ok? Ou tem preferência, pelo uso de glicose para se multiplicar, tá ok? Então, é bem provável que a gente não ache quase nada de glicose no meio ruminal, tá certo? Se a gente achar glicose no meio ruminal, tiver sobrando glicose no meio ruminal, pode ser que a gente tenha um excesso de energia na dieta e aí sim a gente tem um animal perto, ou dentro de um quadro de acidose, tá? A gente vai gravar um podcast sobre acidose em breve, tá ok? Ou seja, se tiver muita glicose no meio ruminal, de sobra, pode ser que a dieta tenha muita energia, esteja ocorrendo um processo de degradação muito rápido devido à alta inclusão de carboidratos não fibrosos na dieta, de amido, frutosanas, açúcares, e aí então o animal pode ter um quadro de acidose. Tá certo, pessoal? Bom, depois da glicose ali, que a gente está vendo aqui no nosso slide, aí então vai ocorrer a via glicolítica normalmente, os 10 passos lá, os 5 de preparação e os 5 de pagamento,
né? Aonde no final da etapa aí vai ocorrer a formação de uma glicose, um mol de glicose vira 2 mols de piruvato, e aí então desses dois piruvatos, né, vão originar os ácidos graxos de cadeia curta, o acetato, o propionato e o butirato. Tá certo? Bom, o consumo de glicose no rumen é muito rápido porque o rumen é anaeróbico, né, gente? Não tem ciclo de Krebs, não tem cadeia respiratória lá dentro do rumen. Então, assim, na hora que os carboidratos convergem todos em glicose, as bactérias não têm muita opção lá dentro do rumen. Elas vão ter que usar e vão ter que competir por essa glicose, né? Então, o consumo acaba sendo muito rápido, até porque a geração de ATP, né, por mol de glicose, né, no ambiente anaeróbico é menor, né? A gente já conversou sobre isso também, né? Um mol de glicose, né, rende de 2 a 5 ATPs no ambiente anaeróbico como o rumen. Por que eu falo de 2 a 5? Porque depende do ácido graxo de cadeia curta que vai ser formado, tá ok? Enquanto se o ambiente for aeróbico, com presença de oxigênio, né, ele vai, né, um mol de glicose vai gerar aí de 36 a 38 ATPs. Tá ok? Bom, então ambiente anaeróbico, né, fermentação ocorre, né, por micro-organismos simples, né, como a gente já conversou, né, são bactérias, né, na sua maior parte que fermentam, então tem bactéria aí que multiplica a cada 20 minutos, ou seja, consome glicose, consome carboidrato, nitrogênio, né, na verdade energia aí muito rapidamente, né, e consegue se multiplicar aí a cada 20 minutos, aí uma bactéria vira 2, dali mais 20 minutos já tem 4, mais 20 minutos já tem 8 e assim por diante. Tá? Então o consumo, né, de glicose no meio ruminal é muito alto e é por isso que quase não sobra nada. Tá ok, pessoal? Bom, para a gente entender melhor isso, né, no YouTube também eu estou mostrando aqui, né, um processo de degradação e então de fermentação do amido lá dentro do rumen, né? Vejam como o rumen é um ambiente dinâmico, né? Várias bactérias consomem e degradam um substrato para fornecer substrato para outras. Então, por exemplo, como vocês estão vendo aí no YouTube, ó, existe um grupo de bactérias que degrada o amido à amilodextrina. Tem um outro que degrada, né, um outro grupo de bactérias que degrada amilodextrina à maltose, um outro grupo que degrada maltose à glicose, né? E um outro grupo que inicia esse processo fermentativo. Ou seja, o rumen é um sistema, um ecossistema, na verdade, complexo, onde um micro-organismo atua de forma integrada com outro, né? Obviamente que quando chega a glicose ali, o que eu estou querendo falar, né, no final, né, com isso, né? Que quando chega ali na glicose, um montão de micro-organismos, né, a maioria deles, usam glicose para fazer crescimento. Ou seja, até chegar na glicose, né, alguns micro-organismos degradam um substrato, outro micro-organismo degrada outro, e assim vai. Mas quando chega na glicose, praticamente todos aí presentes no meio ruminal vão competir aí, né, para pegar, né, e assimilar a maior quantidade de glicose possível, tá ok? Lembrando que com o ambiente anaeróbico, né, o processo de multiplicação, como eu já disse, ocorre muito rápido e cada vez mais tem mais bactérias lá dentro do rumen competindo por essa glicose, tá certo? Quando o ambiente ruminal atinge um platô, ou seja, quando as comunidades bacterianas atingem um platô, elas atingem por causa de quê? Porque a quantidade de energia que entra no rumen ou a quantidade de glicose disponível também atinge um platô, porque se não tem glicose, ou seja, se não tem energia, também não tem multiplicação bacteriana, tá certo? E o ATP produzido dentro do rumen, é bom deixar claro isso, né? Os 2 a 5 ATPs que eu falei, esses ATPs vão servir para manutenção da própria massa microbiana. O animal não aproveita o ATP que é gerado no rumen, tá? É a própria massa microbiana que aproveita para manutenção, para fazer crescimento. Uma bactéria vira 2, né? Como a gente já conversou. Essas bactérias precisam de nitrogênio, de energia e também do negocinho que se chama esqueleto de carbono, que a gente vai conversar em outro episódio. Tá ok, pessoal? Então, para fazer crescimento, precisa de energia e nitrogênio, basicamente, tá? Mas para manutenção, ou seja, lá dentro do rumen, tá? Manutenção, a microbiota ruminal vai consumir o ATP que é produzido da fermentação. Tá ok? Para ilustrar aqui, né, ainda mais esse episódio de glicose, né, interessante para a gente fazer um comparativo, né, por exemplo, células de câncer, né, a célula do nosso organismo normalmente ela é aeróbica, né, tem
via glicolítica, tem ciclo de Krebs, tem cadeia respiratória. Quando uma célula sofre mutação e vira uma célula cancerosa, por exemplo, ela vira uma célula anaeróbica. Ela tem um metabolismo muito parecido com as bactérias ruminais. E o que a bactéria ruminal gosta? De glicose. Tá ok? Então, se você quer alimentar uma célula cancerosa, do que a célula cancerosa gosta? De glicose. Tá ok? Então, para não piorar, por exemplo, casos de câncer, né, em animal, né, quando a gente vai fazer em humano também, né, é no mesmo sentido, né, a gente tem que diminuir o aporte de glicose, né, para esse animal, né, ou para essa pessoa, né. Então, assim, no ruminante é mais fácil porque ele já é neoglicogênico por natureza, né, ele já tem uma baixa concentração de glicose sanguínea. Nos não ruminantes, né, como é o caso de suínos, por exemplo, ou o caso de humanos mesmo, né, médicos normalmente, né, os veterinários, né, e os médicos de humano normalmente recomendam aí, né, uma dieta com baixo carboidrato exatamente para não gerar mais glicose, para não nutrir essa célula cancerosa que agora, né, é anaeróbica e está ávida por glicose, como acontece exatamente com as bactérias do rumen. Tá certo, pessoal? Também tem o caso da glutamina, né, as células cancerosas aí, elas também utilizam muita glutamina, tá? E essa glutamina também tem papel fundamental no rumen na assimilação de amônia, né? As bactérias podem usar aí via glutamina sintetase aí, essa glutamina para assimilar a amônia, né? E sincronizar, na verdade, né, a sua fermentação com os carboidratos disponíveis. Tá certo? Então, para a gente finalizar, glicose no meio ruminal é luxo. Não sobra glicose no meio ruminal, tá certo? A não ser que o animal esteja num quadro de acidose, ele esteja acidótico. Aí sim vai sobrar glicose, mas esse é assunto para um próximo episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, deixa sua pergunta aqui no canal do YouTube. Vai ser um prazer falar com vocês, responder as suas dúvidas. Se você quiser assistir também, ou escutar, né, na verdade, a gente pelo Spotify, acessa lá o nosso canal de ruminologia e recomenda nosso canal para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus professores, que só assim a gente vai atrair mais apaixonados do rumen aqui para o nosso canal e fomentar e aumentar ainda mais a divulgação da nossa grande pecuária que a gente tem no Brasil. Um abraço!